Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do tech.foryou.pt. Há cerca de uma semana atrás, há 10 dias atrás, lançamos o vídeo de unboxing e teste ao desempenho ao AudioCube K-Note 5. Okay? Este equipamento temos vindo a testá-lo e vamos agora dar, após 10 dias de uso e de testes, a nossa sincera opinião sobre ele. De notar que tem aqui um autocolante da OnePlus, okay? Isto não vem com o portátil. Primeira questão, o portátil, o chassi dele é plástico e não alumínio. Apesar disso, tem um bom toque, nada do outro mundo. Algo que, falando do ecrã, o ecrã tem uma boa iluminação, atenção, enquanto estivermos em luz moderada. Quando estive numa esplanada e com bastante luz, e aí foi muito cansativo trabalhar com ele, okay? E coloquei o meu OnePlus 6 ao lado para ver e via bem no OnePlus 6 e não via bem nele. Mas também estamos a falar de tecnologias diferentes e também de preços, equipamentos com preços bastante diferentes. Voltando aqui a ele, existem vários pontos a melhorar. Vamos começar pelos pontos que a favor dele. A nível custo-benefício, não encontras, de momento, um equipamento tão bom como este, ou seja, por 250 a 350 euros, um equipamento que já traz uma capa, teclado e as características que ele tem, 4 GB de RAM, 128 GB de disco, Windows 10, o novo processador da Intel, o Intel Celeron N4100, tudo... funciona de forma muito perfeita, muito fluido. Okay? Mesmo agora estou com um vídeo em Full HD 60 frames por segundo e ele vai correr à perfeição, como podem ver. Ok, vou fazer pause para explicar. Pronto, ele é fluido, funciona bem, multitasking perfeito. Obviamente que não é um computador ultra potente, okay? Mas é um computador que dá para trabalhar tanto navegar na internet como trabalhar com ferramentas de Office, etc. Algo de notar, e mesmo neste vídeo, é a qualidade do som. A qualidade do som é fraca do equipamento. Aliás, é das piores coisas que o equipamento tem. Além disso, partes fracas também dele é a sensação de touch. Apesar de ser um equipamento, desculpem, acabei por... Okay. Apesar de ser um equipamento que é multitouch, mesmo sem película faz parecer que tem uma película de plástico, okay? Ou seja, o vidro é um bocadinho fuleiro, mas estamos a falar de um equipamento, mais uma vez, que para o preço que é, muito interessante. Mais coisas, o peso dele, a marca diz que é 750 gramas, não é, 800 e poucas gramas. Podem ver no nosso artigo, que inclusive tiramos fotografias, uma balança de precisão com ele em cima, depois ele com a capa. Ele pesa 800 gramas, ao contrário de 750 que a marca diz, e com o teclado e a capa vai para 1,3 kg, ou seja, um peso já demasiado grande. Para terem uma ideia, um Microsoft Surface, já com capa e teclado, pesa cerca de 1 kg. Okay? A diferença pode não parecer muita, mas sente-se quando se pega nele. O teclado em questão é um teclado cujo toque é muito interessante. Okay? Outra coisa boa é a inclinação dele. Okay? Faz ângulos perfeitos, fáceis de usar. No entanto, de notar que outro dos defeitos dele é o teclado ser desta cor azul. Reparem, eu só coloquei aqui um autocolante preto. Estes autocolantes são autocolantes que se arranjam bem para converter um teclado de inglês para português. No entanto, normalmente arranja-se ou em preto ou em branco. Já cheguei a encontrar para português também em cinzento, mas já é muito mais difícil. Ou seja, com este tipo de contraste, mais vale fazer o que fizemos. Não sei se vão conseguir ver daí, mas o que foi feito foi, eu desenhei as teclas azul com uma caneta da Stack para conseguir ver e escrever com teclado em português. Porquê em português? Porque na prática estou habituado a escrever. Na maior parte dos casos nem olho para o teclado, mas volta e meia tenho de olhar, e se tiver lá os outros caracteres em inglês, tenho tendência a, no meu cérebro, baralhar-me e depois não escrever aquilo que eu queria mesmo escrever. Mas, à parte disso,
é bonito. A capa em si é bonita. Eu já tinha falado na própria unboxing e review em que esta parte aqui facilmente ganhava dedadas, mas não é algo crítico. Rapidamente limpa-se e sem as dedadas. Mais coisas. Por fim, outra questão que eu gostaria de ter era uma porta USB do tipo A. Okay? Tipo C, ok, é o presente / futuro, no entanto a maior parte dos dispositivos ainda são do tipo A. O que tenho de andar sempre com um adaptador, que ele próprio inclui na caixa, mas que pronto, não é tão simpático de estar a usar mais adaptadores e trazer com eles um portátil que à partida será para portabilidade. Se ainda não viste o nosso vídeo do unboxing do AudioCube K Note 5, aconselho-te a veres para veres o que é que traz na caixa e o teste à performance. Vai estar o link para esse mesmo vídeo no final deste vídeo. E por hoje é tudo. Aqui estão os defeitos que eu encontrei no AudioCube K Note 5. Um equipamento que chama a atenção, a minha opinião é que é uma excelente compra, ok? Custo-benefício, mais uma vez, não vais encontrar melhor. No entanto, pronto, existem estes pontos que eu gostaria de partilhar convosco. Se este vídeo faz like. Se quiseres ver mais vídeos, tanto deste equipamento como de outros equipamentos, por favor, subscreve e carrega no sininho para receberes notificações.